Eleições 2020, município de Américo Brasiliense. Nós estamos aqui ao lado do candidato José Antônio Dupas, o Panelão. Panelão, para aqueles que ainda possam não conhecê-lo, eu gostaria que você me falasse quem é o José Antônio Dupas, o Panelão, e há quanto tempo você já teve participação na vida pública? Bom, José Antônio Dupas, o Panelão, nasceu na Gota de Leite em Araraquara, mas sempre viveu aqui. Eu só saí daqui em 2000 para 2005, que eu fui trabalhar fui morar em Presidente Prudente, trabalhar na Camargo Corrêa de Presidente Epitácio, e retornei para cá quando fui convidado para trabalhar na IESA em 2005. Anteriormente, de 84 a 99, eu trabalhei na Prefeitura de Américo como engenheiro civil, e também, na minha vida particular, eu joguei futebol pelo Americano durante 16 anos, no Americano Futebol Clube. Na minha vida social, fui diretor do Clube do Americano por muito tempo também. E na vida pública, eu participei nas eleições de 1992, onde eu fui o vereador mais votado, com 530 votos, e exerci o meu mandato entre 93 e 96. E na vida pública, participei das eleições de 96 e de 2016, onde não fui o vitorioso. Candidato, eu gostaria de saber se você é a favor ou contra da questão dos salários, da redução de salários dos políticos. Você acha que os políticos ganham bem, ganham mal? A sua visão em relação tanto ao cargo de prefeito como de vereador e a questão dos salários? Quanto à questão de salário, eu digo que eu não preciso do salário, eu não estou aí por salário, eu estou aí por ajudar o município de Américo Brasiliense. Porque eu conheço essa cidade, conheço toda a parte de infraestrutura que essa cidade tem, acompanhei por 15 anos e quero dizer que, quanto a salário, eu já fui vereador com salário abaixo do salário mínimo. Eu tenho um cheque, a hora que eu precisar, eu já postei no Facebook isso, um cheque de R$ 92,00, que era o meu pagamento em outubro de 1994, e em que o salário mínimo, quando surgiu o Plano Real, era de R$ 120,00, e eu recebia R$ 92,00, quer dizer, eu recebia abaixo do salário mínimo. E nunca liguei para isso, não é por salário que eu vivo ou que eu pretendo a vida pública. Então, eu sou a favor de redução. Existe, lógico, um mínimo aí para que um prefeito possa se manter no cargo também, porque é um cargo que requer o tempo integral. Então, a pessoa precisa se dedicar e deixar qualquer a fazer de sua vida particular. Candidato, qual que seria o mínimo hoje para um cargo de prefeito e também para vereador, na sua visão? Eu acredito que para vereador, em torno do que foi votado na Câmara, em torno de R$ 4.000 a 4.500, esse seria o valor, mas para vereador, R$ 4.000. E para prefeito, no máximo R$ 10.000 seria o suficiente, mais que suficiente para poder se manter no cargo. O município de Américo Brasiliense, candidato, nos últimos meses está apresentando diversos problemas relacionados à água e ao abastecimento. Caso você seja eleito, o que você tem para melhorar em relação à água de Américo Brasiliense? Em sendo eleito, eu farei o que eu fiz em 1995, quando eu era engenheiro da prefeitura, e em conjunto com a empresa Serec de São Paulo, a gente fez um plano para 20 anos para resolver o problema de água, e por 20 anos isso estar estável. Então, isso teria que cada prefeito que fosse passando por esses 20 anos, ou seja, por 5 administrações, teria que permanecer tocando esse plano em frente, sem falhas. O que eu faria agora? A partir de 2021, contrataria uma empresa, faria todo um levantamento pela cidade, com cálculo de pressões em todos os bairros, as redes, as torneiras nas proximidades das casas, e faria todo um plano para distribuição, de reservação e distribuição de água. No meu plano, seria distribuído em quatro regiões. A região central, que hoje abastece também, a região central eu englobo assim, não digo que São Judas é centro, mas do São Judas, da Avenida Arthur Marcílio até o final do Antônio Pavan, do conjunto habitacional Antônio Pavan, e da linha do trem, ou seja, da Manuel José Pires, continuidade com Toledo Pires e Ribeiro de Barros, até ao Nova Vila Cerqueira, considerar essa região
é toda servida pela caixa d'água central, que vem dos poços P4, P1, P2 e P7, que é atrás do cemitério. Essa região serve também o Planalto, Jardim Américo, Maria Luísa, Primavera, enfim, toda a região abaixo da linha. O Jardim Paraíso, o Chaparral tem a sua caixinha, o seu poço também. Mas eu desvincularia, faria um poço no Planalto com caixa d'água e essa região seria servida, distribuída assim. Da parte da linha para baixo, que eu considero Maria Luísa, Primavera, toda essa região citada, ficaria com o poço do Planalto e a reservação de lá. A parte central com a reservação que já é diminuída desta contribuição que está dando para o outro lado. Ok, candidato, o município de Américo Brasiliense também tem enfrentado dificuldades na questão do trânsito e também ampliou o número de lombadas. Qual a sua visão, caso seja eleito, em relação ao trânsito de Américo Brasiliense? Bom, lombadas em determinados locais são necessários. Por exemplo, na Avenida Alberto Eloy de Macedo Rolo, no sentido Américo Araraquara, no sentido que vai em direção a Brado, é necessário, porque ali não tem nenhuma valeta que reduza a velocidade dos carros, e no outro sentido tem as valetas, que já segura a velocidade. Agora, nesse sentido foi feito uma ali no supermercado Alves, e teria que ser feito outras, mas tipo essas que foram feitas, tipo lombofaixas, foi ótimo ter feito isso. Mas lombadas dessas tem que ter uma declividade mínima, elas têm que ter em torno de 16 a 17 centímetros, que é a altura da guia, e a extensão, com 8 centímetros, ela tem que ter de 3,70 metros a 4 metros, 3,5 metros, por aí assim. E tem lombadas muito secas, lombadas com 60, 70 centímetros de extensão, com 16 de altura. Isso dá um soco muito violento no carro e só traz transtornos aos munícipes que passam com seus veículos. Candidato, servidores públicos, existe ainda muita gente que está numa situação complicada referente aos salários e também às questões de trabalho. Caso seja eleito, o que o candidato pensa em relação aos servidores públicos do município de Américo Brasiliense? Aos meus amigos servidores públicos, eu quero dizer que eu também fui servidor público de 84 a 99 e que, fazendo parte dessa categoria, não vou esquecer de vocês e quero contemplá-los com um novo plano de cargos e carreira, fazendo todo o esforço e toda a economia possível para poder... O pessoal vai perguntar, mas de onde você vai tirar o dinheiro para fazer isso? Eu vou tirar da redução drástica dos cargos de confiança. Não tenho receio algum em dizer que vou reduzir os cargos de confiança, porque são contempladas famílias aí para poder amarrar politicamente. Isso aí eu não aceito. São apaniguados políticos, são pessoas que trabalham na campanha e, da minha parte, não vai existir isso, porque eu não tenho promessa alguma de cargo, não tenho coordenador de campanha, não tenho presidente de partido, não tem quem for que tem cargo prometido. Candidato, você falou aí na questão, já que entrou para outro detalhe que a gente também vai perguntar, no caso aí, quais departamentos, quais as reduções de cargos de confiança você está dizendo aí? Olha, são tantos que é difícil a gente falar departamento, porque existe mais de uma centena e meia de cargos de confiança. Então, isso, você pega o setor administrativo do prédio do Paço Municipal, você entra, só não é cargo de confiança quem é estagiário. Do resto, todo mundo é cargo de confiança. Então, eu não quero aqui amedrontar funcionários, eu quero que os funcionários trabalhem com prazer em saber que as suas funções vão ser reconhecidas e que vocês vão trabalhar com um empenho melhor, sabendo que estão sendo reconhecidos, e não ficarem com medo por causa do cargo de confiança que poderiam perder. Cargo de confiança, para mim, cargo de confiança ou cargo comissionado, tem que ser reduzido e tem que ser o mínimo possível, e eu vou dar atenção àqueles que são funcionários de carreira da prefeitura. Candidato, há um longo tempo a população reclama que é descontado em suas tarifas a questão da limpeza pública e também a questão de infraestrutura no município de Américo Brasiliense. Caso seja eleito, o que o candidato tem para fazer em relação a esse problema? Primeiro, se é descontado, não é limpo, não é usado esse serviço. O munícipe não é servido desse serviço. Um pleonasmo vicioso aí, mas eu acabei falando, o serviço não é prestado à população. Mas esse serviço vai ser
na íntegra prestado ao munícipe. As ruas vão ser varridas, vão ser limpas, vão ser tirados os matos, e não só quando tem algum evento, alguma festividade, ou quando se aproxima de eleição. Então, é um serviço que vai ser prestado. Se for cobrado, vai ser prestado. O candidato já deu uma ênfase anteriormente, mas eu vou te perguntar. Candidato, numa eleição, durante um período de campanha, há necessidade de apoiadores, presidentes de partidos, coordenadores. Você já falou que é contra qualquer tipo de cargo, benefício para esse pessoal. Mas eu queria saber o seguinte, junto com você, existe o pessoal, todo mundo é ficha limpa ou tem alguns que possam ter problemas com a justiça? Olha, no meu partido não tem ninguém que tenha problema com a justiça, principalmente com a justiça que diz respeito a não poder ser candidato na parte eleitoral por ter tido alguma, tanto que todos os candidatos tiveram todas as suas certidões conseguidas pelo escritório eleitoral que a gente está pagando para fazer a nossa prestação de conta e a nossa inscrição dos candidatos. Então, a gente não tem ninguém com esse empecilho. Todos estão em condições de serem candidatos. A gente tem aí 20 candidatos de um partido, que é o Solidariedade, e 20 no Partido Patriota, que é o meu partido, 51. Candidato, muita secura, tempo ruim, meio ambiente sendo devastado. Eu gostaria de saber do candidato, caso seja eleito, o que ele pretende fazer para o meio ambiente, as nascentes de Américo Brasiliense, as arborização. Comenta com nós aí. Bom, o meio ambiente é uma das prioridades do meu governo, juntamente com os portadores de necessidades especiais. Mas vamos falar aqui na questão que você me pergunta, que é o meio ambiente. No meio ambiente, todas as nascentes, leitos d'água, espelhos d'água, córregos vão ser recuperados. Todos os trechos de mata ciliar vão ser protegidos, limpos, e a gente, antes de entrar num pleito eleitoral, a gente se comprometeu com um grupo de pessoas notáveis que são ligadas ao meio ambiente, como biólogos, agrônomos, e a gente se reuniu e eu solicitei a eles que fizessem uma planilha para que eu siga na íntegra. Essa planilha vai ser distribuída junto com o nosso plano de governo. Essa planilha tem 4 páginas e está contemplando, inclusive, a gente chegar à energia fotovoltaica, que é uma energia limpa, que não traz danos à natureza, como é a energia elétrica hoje vinda de hidrelétricas, no que eu trabalhei quando trabalhei na Camargo Corrêa, e em desapropriações, trabalhando para a CESP, e sei o que é danoso ao meio ambiente isso, e não quero que isso continue. Então, um exemplo na minha cidade começaria por aí, e outras podem seguir. Nós vamos ser cidade exemplo, trazendo a energia fotovoltaica, que é aquela gerada pelo sol. Candidato, obras inacabadas, na visão do povo, em supostas situações de abandono. Caso o candidato seja eleito, o que ele pretende fazer em relação a essas obras? Bom, pela minha formação como engenheiro civil, eu tenho o olho voltado a esse caso. Um exemplo foi na eleição passada, que começaram a fazer a escola lá, a carechinha lá na CR, lá no Novo Américo. Passaram-se 4 anos e não saiu do lugar, continuou a mesma coisa. Então, parecia que estava fazendo aquilo para favorecer o candidato, mas o candidato mesmo não continuou. Não estou querendo aqui criticar, mas é a realidade. A escola do Novo Américo não saiu do lugar em 4 anos. Então, esse tipo de coisa não vai acontecer no meu mandato. Eu vou colocar em prática para terminar essa escola o mais urgente possível. O bairro precisa disso. E todas as obras de duplicação de pista aí que fizeram, duplicação de pista quem fez na realidade como engenheiro fui eu. Deveriam seguir como exemplo, quando o prefeito Otávio Dottoli fez a duplicação da pista, que eu fui o engenheiro, está lá na placa de inauguração, no descerramento da placa, engenheiro responsável, José Antônio Dupas. 4 rotatórias, a da igreja, da Sadia, da Itaposse e a do sanatório. Todas, era só seguir o exemplo e seguir, vendo que qualquer rotatória precisa de uma alça de acesso ou de um espelho do balão, ou espelho da rotatória, seja o nome que queiram. Existe uma concordância para poder se fazer a tangência do balão, que não fizeram isto e acabaram provocando até morte de pessoas aqui já. Então, isso a gente não quer que aconteça mais. Candidato,
A população reclama, em alguns casos, falta-se remédios, em outros casos, dificuldades na questão do transporte de paciente. Caso seja eleito, o que o candidato pretende fazer em relação a esse problema? Bom, na parte de remédios, a gente vai dar atenção total. A nossa atenção total, nossos pontos voltados é saúde, educação, segurança e problema da água. Resolver problema da água, meio ambiente e tratar com dignidade as pessoas portadoras de necessidades especiais. Em relação a esse problema... O problema que eu digo para você é o seguinte, a questão do remédio e também da questão também dos transportes para paciente, que está uma dificuldade. Sim, a parte de remédios, como a gente vai dar atenção total à saúde, no meu plano de governo, estaria contemplando que teria a farmácia para atender 24 horas. Não vai faltar remédio, a gente vai ter os remédios, principalmente os remédios populares, mais requisitados pela população, não haverá falta e a gente vai ter a frota em condições de transportar os pacientes para onde quer que seja. A gente tem o AME aqui que atende muito bem, mas onde for preciso, o Hospital das Clínicas, para onde for necessário levar as condições, os veículos nossos vão estar em perfeitas condições para atender esses pacientes. Candidato, o município de Américo Brasiliense tem aumentado, tem crescido em relação aos loteamentos. Inclusive tem também o loteamento de moradia popular. Caso seja eleito, o que o candidato pretende fazer em relação a todo esse aumento nas questões de loteamentos e também nesse quesito de moradia popular? Olha, o que deveria ser feito é evitar esse tipo de doação, esse tipo de movimento em época eleitoral. Quando foi feito o Luiz Ometo II, eu me comprometi com o juiz e o promotor público, doutor Heitor e doutor Silvio, que a gente retomaria as terras que estavam na Coab de Araçatuba e faríamos um loteamento Luiz Ometo II e sortearíamos antes da eleição 1 ano. Então a eleição foi em 96, em maio de 95, no Dia das Mães foi contemplado tudo, não tinha mais problema algum, ninguém mais falando de lote, então não tinha mais nenhum prefeito a prometer nada. Mas enfim, em relação ao pessoal da ADAB, que é esse loteamento habitacional que foi feito para atender o povo, ótimo, considero todas essas pessoas, não vão ser abandonadas. A gente sendo eleito, vocês podem contar que a gente vai procurar saber, perante as esferas estadual e municipal, a infraestrutura que é necessária, porque não existe loteamento sem infraestrutura. Ninguém pode colocar um tijolo sequer, não pode aprovar um projeto, não pode começar a construir se não tiver toda a infraestrutura. A única coisa que eu peço a esse pessoal é que tenham paciência. Não é porque teve uma eleição em 2018, vai ter uma agora em 2020, outra em 2022 e vai se jogando para frente para ganhar voto. Não é assim que se faz. É com a pessoa tendo paciência para que isso aconteça, com infraestrutura, e só tem um meio de se ter a infraestrutura. Ou o pessoal se cotiza, ou tenha paciência para que a gente vá buscar esses recursos perante o Estado e o governo federal. Candidato, você tem 1 minuto e as suas considerações finais. Olha, eu quero agradecer a você ter me convidado, Denilson, para fazer perante o Destaque 1000 essa entrevista. Eu acho que faz parte da democracia conversar com todos terem o seu tempo para poder se expressar. E eu quero dizer aqui que eu tenho um grupo muito bom, formado com 40 candidatos, 20 do Solidariedade, 20 do Patriota. Nosso partido cumpriu a meta de colocar os 20 candidatos permitidos. E a gente pede para que escolha um de nossos candidatos, Solidariedade começando com 77, Patriota começando com 51, e que votem na gente, número 51, me deem esta oportunidade. Eu só peço uma oportunidade. Deram oportunidade para tanta gente, eu peço que me sinto capacitado, eu sei que eu estudei, tenho 38 anos de formado, tenho experiência de ter trabalhado na Prefeitura 15 anos, na Camargo Correia 5 anos, na IESA 10 anos, e sempre mexi com esse tipo de infraestrutura e quero contemplar vocês com uma ótima administração. Peço o seu apoio, vote 51 Panelão.